E eu tenho certeza que o Senhor vai falar essa manhã com as mães, com os pais, com os filhos. Com todos nós, amém? Feche seus olhos. Senhor, eu estou aqui essa manhã, Pai. Mas a palavra é tua, Senhor Jesus. Eu nada posso sentir. Que essa palavra, Senhor Jesus, possa alcançar o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Eu sou grata a Deus pela vida da minha mãe, porque eu sei que foi a escolha dela de seguir a Jesus que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Também sou grata a Deus porque o Senhor me concedeu, me deu o privilégio de ser mãe de 4 filhos. E eu acho que depois do meu casamento, esse é o maior presente que o Senhor me deu. E feliz Dia das Mães para todas vocês que estão aqui, né? E esse tema, sobrecarregado pelas minhas bênçãos, é o tema de um devocional que eu faço. E quando eu encontrei esse devocional, foi como um refrigério para minha alma. Porque não é fácil ser mãe. Tem horas que você não sabe como agir. Quantas vezes a gente vai dormir e ali, deitada, a gente fala: Senhor, será que eu fiz tudo que eu podia? Meu Deus, para que eu falei dessa forma? Por que eu agi assim? E nesse devocional tem um relato de tantas mães que, assim como eu, se sentem diariamente sobrecarregadas, mas que encontram refúgio no Senhor, que encontram descanso, que encontram paz no Senhor. E apesar de hoje ter tantas mães que trabalham fora, eu li recentemente o livro Educando Meninas, e ele fala que, através de pesquisa, é um livro cheio de pesquisas, e ele fala que mesmo as mães que trabalham fora, se elas pudessem escolher, elas ficariam em casa cuidando dos seus filhos. Porque é um prazer. Não é fácil, mas não existe prazer maior do que você ver o seu filho crescer com saúde. E hoje eu quero falar essa manhã 3 pontos importantes para que a gente possa conseguir conduzir melhor os nossos filhos, a nossa casa. E o primeiro deles é preparando para uma missão. Nós estamos preparando os nossos filhos para uma missão. E o que seria melhor para essa criança, para esse filho? O que seria um bom pai, uma boa mãe? A verdade é que quando nós fazemos tudo para os nossos filhos, nós estamos prestando um desfavor a eles. Nós não estamos ensinando eles. Há alguns dias eu ouvi uma reportagem no Canal 2, num programa Opinião, e ali ele estava falando sobre a tecnologia e as crianças. E trazendo essa realidade para a nossa vida. Porque hoje, todo mundo sabe, os filhos ficam muito celular, jogos, e como tirar esses filhos do celular, da televisão, da tecnologia, se na verdade nós estamos criando pequenos reis. Foi assim que ele colocou. Por que pequenos reis? Porque hoje os filhos, muitas vezes para não magoar, muitas vezes para não entristecer, muitas vezes querendo ser amigo do filho, o pai não impõe mais, o pai não diz mais não para o filho. O filho
não sabe mais o que fazer dentro de casa. Então, como você tira uma criança de uma televisão, de um celular, se ela não tem nada para fazer? Essa é a verdade. E ali ele falava assim, e hoje eu queria que você trouxesse essa reflexão para a sua vida. E pensasse, o que o meu filho tem feito em casa? Seja lá qual for a idade dele, se ele for pequeno, se ele for jovem. O seu filho sabe colocar uma mesa? O seu filho tira o prato da mesa? O seu filho sabe arrumar a cama que ele dorme? O seu filho tira o tênis dele? Ou ele deixa jogado? Nós precisamos nos lembrar. O Senhor nos deu os nossos filhos para que nós formássemos discípulos. E para que a gente não venha colocar, mas o meu filho não me ouve mais. O meu filho já cresceu e não me escuta. Nesse mesmo livro, Educando Meninas, ele fala que uma pesquisa feita indica que, ele diz assim, muitos pais, em especial de adolescentes, pensam não exercer nenhuma influência sobre os filhos. Acreditam que amigos e a cultura em que vivem influenciam muito mais. Mas ele explica que eu e você somos a maior influência dos nossos filhos. Pode até parecer que ele não está te ouvindo, mas eu e você somos a maior influência dos nossos filhos. Foi uma pesquisa feita com muitos jovens. E sim, eles ouvem os pais. Eles veem o que nós fazemos. Eles são sim direcionados. Não é a cultura do mundo que predomina a nossa casa. Deuteronômio 6:6 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 12:28. Tenham cuidado de obedecer a todos esses regulamentos que eu estou dando a vocês, para que sempre vá tudo bem com vocês e com os seus filhos, porque estarão fazendo o que é bom e certo perante o nosso Deus. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi melhor esse versículo, as meninas deviam ter 2, 3 anos. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? O que eu escrevo? Onde eu coloco? Como que eu vou fazer para colocar a tua palavra? Converse sobre ela quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver deitada, quando se levantar, amarre nos braços, prenda na testa. Como eu vou fazer, Senhor, para colocar a tua palavra no coração dos meus filhos? Um tempo depois eu vi uma pregação do Luciano Subirá. E ali ele dizia que o filho dele leu a Bíblia pela primeira vez quando tinha 6 anos de idade.
ali eu entendi, essa é a maneira. Essa é uma das maneiras que eu posso ensinar e cravar no coração dos meus filhos a tua palavra. E elas eram pequenas, eu falei, Espírito Santo, no tempo certo, me faz lembrar. E aí eu lembro quando a Maísa entrou no primeiro ano, o Ed tinha ido comprar alguns livros para ele, e eu lembrei. Falei, Ed, a Bíblia da Maísa. E ali ele trouxe uma Bíblia de desenho, com histórias resumidas. E naquele ano ela leu a primeira Bíblia dela. Só que quando a gente comprou a Bíblia, teve um outro processo, porque ela não estava acostumada. Não é fácil você introduzir na vida de uma criança a leitura diariamente. E eu me lembro que no começo, filha, hoje você precisa ler. Mãe, hoje eu não quero. Tá bom. Eu não queria também que aquilo fosse um fardo, mas eu precisava fazer aquilo. E aí no outro dia ela lia, no outro dia não queria. Aí eu desistia, falava, Senhor, aqui em casa eu não sei se eu vou conseguir. E aí ficava uma semana sem ler. Aí eu voltava. Às vezes eu desistia numa noite, no dia seguinte eu continuava. Mas aquele ano ela terminou a primeira Bíblia dela. No segundo ano, nós demos uma outra Bíblia, também ainda infantil para ela. E ali ela terminou a segunda Bíblia dela. E esse ano, ela tem 8 anos, ela está no 3º ano. E ela iniciou a primeira Bíblia dela, igual a nossa de adulto, com as histórias normais. Hoje ela está no livro finalizando o livro de 2 Samuel. Se você não sabe como cravar a palavra do Senhor no coração do seu filho, e não importa qual seja a idade dele, se ele já é jovem, meu filho já tem 22 anos, você é a maior influência na vida do seu filho. Espírito Santo, o que eu faço? Me direciona, me dá uma estratégia, me ensina, me capacita, e Ele vai capacitar você. No livro A Mulher Orientada pelo Espírito de Deus, ela falou algo incrível que eu nunca tinha ouvido. E aquilo marcou a minha vida, e eu espero que marque a sua vida essa manhã. Ela disse assim, que a herança espiritual é como a herança financeira. Ela precisa ser passada de geração para geração. E assim como nós nos preocupamos com a vida financeira, com aquilo que vamos deixar para os nossos filhos, ou com o que eles vão carregar, nós precisamos nos preocupar com a herança espiritual. Mas eu não sei o que eu faço, eu não tenho tempo de ler. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, Mãos Mágicas? Mãos Talentosas. Aquela mãe não sabia ler, mas ela colocou uma regra dentro de casa. Todo mundo vai ler. E tinha a hora de ler, e aqueles meninos, no começo também foi difícil. Mas com o tempo, aqueles meninos começaram a devorar livros. Se apaixonaram por aquilo. E a mãe não sabia ler. Por quê? Nós somos a maior influência. Eles estão sobre a nossa autoridade. Foi o Senhor quem nos deu autoridade para direcionar os nossos filhos. Segundo, então, primeiro, preparando para uma missão. Segundo, não deixe que a culpa te domine. Nós mães somos especialistas nisso, né? E eu lembro de um devocional que me marcou muito. Era uma mãe, ela falando que todos os dias, quando ela saía da casa dela e ia até a caixa do correio, ela ficava pensando assim, se eu fosse embora e nunca mais voltasse,
Não porque ela não amasse os filhos dela, mas porque tem horas que a gente se acha tão incapaz, tão insuficiente o que a gente tem nas mãos. Mas a culpa, pensamentos que nos levam para o fundo do poço, não vem do Senhor. Não deixe que a culpa tome a sua vida e te leve a uma depressão, a uma situação que você nem consiga se levantar, que você não consiga instruir o seu filho. A culpa não vem do Senhor. Pensamentos de condenação. Lembre-se, é o inimigo querendo destruir a sua vida com pensamentos negativos de condenação. Você fez isso, mas errado. Você ensina seu filho assim, mas não é assim. Se você acha que tem que mudar em alguma coisa, Espírito Santo, direciona. Se você errou hoje, se você acha que hoje você ensinou errado, não tem problema, amanhã tem um novo dia, um novo começo o Senhor nos dá. Porque a palavra do Senhor é vida. É o inimigo que quer nos derrubar, nos entristecer. É Ele quem fala que nós não somos capazes. Mas a palavra do Senhor não, ela é vida. A palavra do Senhor, ela é vida. A falta de sono, a TPM, às vezes não está bem com o esposo, ter mais coisas para fazer do que damos conta. Todas essas coisas nos sobrecarregam diariamente. Mas essa manhã, a primeira coisa que você tem que fazer sobre esses pensamentos, pare. Lembre-se que a palavra do Senhor, ela é vida. Lembre-se que o Senhor está com você e que Ele já venceu por nós. Essa semana foi uma semana de tanta guerra. Eu até falei para a pastora, eu tive um sonho. E no sonho tinha uma mulher toda de preta do lado de fora. E quando ela via as pessoas entrando na igreja, ela começava a metralhar. Sabe o que o inimigo quer fazer? E ali eu acordei com tanto medo, tanto medo. Ele quer nos colocar em um lugar de medo. Porque quando a gente entra nesse lugar, a gente fica ali escondidinho, não consegue fazer nada, o medo nos domina. Mas o Senhor diz essa manhã, pare. Pare com esses pensamentos, porque não vem dele. E sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que o Senhor já venceu todas as coisas. Nós nos esquecemos disso, mas Ele sabe o poder que tem o nosso Deus. E Ele sabe o que Deus vai fazer, e Ele quer destruir com pensamentos negativos. 2, deixe tudo aos pés de Jesus. Você só vai conseguir se você entregar nas mãos do Senhor. Deixe tudo aos pés daquele que pode fazer algo por você, que pode fazer algo nessa situação. A verdade é que tudo que nós vivemos vai passar. Os nossos filhos não vão ficar pequenos para sempre. Nós não vamos ficar para o resto da vida acordando de madrugada. Você não vai ficar com esse problema do seu filho, talvez adolescente, para sempre. Vai passar.
E essa semana eu vi o vídeo de uma mãe que já criou seus filhos, e perguntaram assim para ela: o que você faria diferente se você pudesse voltar no tempo? E ali nos olhos de uma mãe que viu seus filhos crescerem, também passou dificuldades, noites acordada, com os olhos cheios de lágrimas, ela disse assim: o que eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo? Eu teria mais paciência, porque tudo vai passar. Tudo vai passar. Viva esse momento, mãe. Talvez amanhã seu filho não esteja mais em casa. Talvez ele vá morar tão longe. Vai passar. E terceiro, primeiro, preparando para uma missão. Segundo, não deixe que a culpa te domine. E terceiro e último, descanso. Ele é o descanso que nós precisamos. Marcos 6:31 diz assim: havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se. Tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes. Eles foram a um lugar quieto para descansar. E quantas vezes na nossa vida é assim? Nós queremos nos esconder um pouquinho para descansar, mas logo, assim como aquela multidão seguindo Jesus, vem a nossa multidão, os nossos filhos. Mãe, 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 mãe. Às vezes nem no banheiro a gente consegue. Mãe, rápido, mãe, eu preciso ir no banheiro, mãe, abre a porta. A nossa multidão. Mas eu queria dizer para você que o descanso, ele é uma pessoa, e uma pessoa poderosa. O descanso é o nosso Jesus. Ele é o nosso descanso em dias que nós não vemos saída. Em dias que a gente olha e não vê um tempo. E eu me lembro de um dia, lá em casa todo dia parece ser segunda-feira, porque é tanta bagunça. É muita criança. E a gente tem um grupo no WhatsApp, eu, a Rosana e uma amiga, só para falar dos livros que a gente está lendo. E aí naquele dia elas mandaram assim no grupo, a Sol estava, ela falou assim: meninas, hoje eu não vou conseguir responder porque eu entreguei minha segunda-feira ao Senhor. Então eu vou ficar o dia inteiro com o Espírito Santo. E naquele mesmo dia a Rô estava de consagração e estava no devocional dela. Quando eu abri meu WhatsApp, que eu vi aquilo, eu só fiz assim, ó. Porque tudo que eu queria. Sabe aquele dia que você sente Jesus te chamando para esse descanso, para esse lugar? E eu só respirei, eu não falei nada, porque era tudo, eu já há dias vinha pensando: ah, Senhor, como eu queria
Ficar horas jogada aos seus pés, chorando. Era tudo que eu queria. E no mesmo instante, sem que eu pudesse falar nada, o Espírito Santo disse para mim: você pode. Eu fiz assim: como, Senhor? Eu olhei para o meu lado, as crianças, uma estudando, o outro brincando, correndo, o outro chorando, querendo mamar, a pia lotada de roupa para me lavar, não tinha nada no lugar. Entrega para mim o seu dia. Entrega para mim a louça que você vai lavar. Entrega para mim quando você for amamentar o seu filho. Entrega para mim quando você for limpar o seu quarto. Entrega o seu dia para mim. Aquilo foi como se eu tivesse: uau! Senhor, eu posso! Ah, que força que eu tive aquele dia. Eu fiz tudo diferente. Ah, que alegria lavar aquela louça, saber que era para o Senhor. Ah, que alegria limpar aquela casa e as crianças correndo para o Senhor. Você pode. Talvez a sua vida, o seu dia a dia é tão corrido, o seu tempo é tão curto. Entregue para Ele. Qual é o seu melhor que você pode entregar essa manhã? O que você pode entregar na sua casa? É o seu trabalho? Entregue. É limpando a sua casa. Senhor, hoje esse dia eu consagro a Ti. E sabe o que você vai receber em troca? Descanso. Porque Ele é o único que pode trazer descanso em meio a dias difíceis. Em meio a dias sobrecarregados, Ele nos traz descanso. Salmos 23, 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus. Ó minha alma, dele vem a minha esperança. É dele que vem a nossa esperança. É dele que vem o nosso descanso. E nós podemos sim descansar. Em meio à multidão. Uma vez eu vi o testemunho de uma mãe, que ela perguntou para o Senhor: Deus, o que eu posso te entregar? O meu melhor hoje. O que eu posso te entregar? E ali o Senhor falou com ela: hoje, o melhor que você pode fazer para mim é trocar a fralda do seu filho. O que você pode fazer melhor para o Senhor essa manhã? É trocar a fralda do seu filho? Troque. É limpar a sua casa? Faça. Entregue o seu melhor ao Senhor. Seja o melhor no seu trabalho. Seja o melhor vizinho que alguém poderia ter. Seja o melhor filho que uma mãe poderia ter. Seja o melhor esposo. Seja a melhor esposa. Entregue ao Senhor o seu melhor. Filipenses 4, 7.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração, guardará o seu coração e a mente, aquela que o inimigo quer roubar quando a gente vai orar, levar para outros lugares. A paz de Deus guardará as nossas mentes. E eu quero finalizar aqui com eu quero ler nessa versão a mensagem, porque eu acho que ela é muito clara. Romanos 12 diz assim: portanto, Romanos 12, o primeiro. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Entregue todo o seu caminhar ao Senhor como uma oferta e descanse. Descanse no Senhor. Feche seus olhos. Pai, não somos bons em te entregar os nossos fardos, mas essa manhã estamos aqui, Pai, para te entregar, sabendo que o Senhor é capaz, e que o Senhor faz os nossos dias mais leves, e que essa palavra, Senhor Jesus, possa transformar e tirar o peso, o fardo de muitas mães, de muitas casas, Senhor Jesus, de muitas pessoas que neste momento se sente tão sobrecarregada, que está ficando sem esperança. O Senhor é a nossa esperança. Ajuda-nos a entender. Entra na nossa mente, Deus, e traz paz. A tua paz. Em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.